O mundo ultrapassou hoje a marca de 800 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus. Mais de 23 milhões de pessoas foram infectadas. No início de 2020, o mundo foi atingido por uma epidemia sem precedentes em nossa história recente. O novo coronavírus, também conhecido como Covid-19, foi descoberto na China e se espalhou rapidamente em todas as partes do globo. Na data dessa gravação, estima-se que a doença já tenha contaminado mais de 23 milhões de pessoas, levando a óbito cerca de 800 mil. Por volta de março, boa parte dos países decretou quarentena, fechou escolas, o comércio e empresas de uma maneira geral. O home office virou prática comum e as expressões isolamento social e o novo normal passaram a fazer parte de notícias, reportagens e conversas de bar. Além de tirar inúmeras vidas, a pandemia afetou praticamente todos os setores da economia. O esporte, obviamente, também foi prejudicado pelo coronavírus. Os Jogos Olímpicos de Tóquio e a Eurocopa, por exemplo, foram adiadas para 2021. Em todas as partes do mundo, campeonatos foram paralisados ou encerrados antes do previsto. Clubes dispensaram jogadores e, em muitos casos, fecharam as portas. Um impacto inédito para quem está acostumado com estádios cheios e ligas milionárias. Para falar dos impactos da pandemia no mundo do esporte, está no ar o primeiro episódio do Esporte Afora. Podcast Esporte Afora. Olá, eu sou o Luciano Barbosa. E eu sou o Leandro Oliveira. Esse é o piloto do Esporte Afora. Pra quem já conhece a gente do Miopia, já tá acostumado com as nossas vozes, mas hoje a gente tá estreando um podcast esportes. Fazia tempo que a gente queria estrear algo desse tipo. A gente já queria deixar claro que a gente não vai falar sobre jogos, sobre resultados, rodadas e nada desse tipo de que são pautas quentes, assim, normalmente do esporte. A gente vai falar de futebol, mas vai falar de muitos outros esportes também. Inclusive, uma das intenções do programa é falar de esportes que não são tão conhecidos, né? Fazer um guia pra iniciantes de esportes como badminton, curling e afins, né, que a gente gosta desse tipo de coisa. Um viés um pouquinho mais jornalístico, né, Lu, em relação ao esporte, um pouquinho mais histórico e não tanto sobre resultados, jogos e rodadas. Exatamente. Você resumiu muito bem o que a gente pretende fazer aqui. Esse é o programa piloto, então não quer dizer que esse seja o formato oficial, mas vamos tentando aí, né, vamos experimentando. Exatamente. E pro episódio piloto, acho que nada mais justo do que a gente começar falando sobre o impacto da pandemia no esporte. A gente sabe que o mundo inteiro foi assolado pelo coronavírus. A gente falou até no começo, né, de quantos de mortes, mais de 800 mil mortes em todo o mundo, com números bem subestimados, né, porque tem muita subnotificação. E então, antes de falar de esportes de uma maneira mais lúdica, que é o que a gente quer fazer, de uma maneira mais histórica, a gente não poderia estrear esse programa sem falar do impacto do coronavírus no mundo do esporte. Também o retorno, né, das competições e das ligas, né? Como a gente tá para começar o programa sobre esportes, nada melhor também do que falar dos retornos e das ligas e de todos os campeonatos que estão prestes a começar, se já não começaram, né? E o primeiro assunto que a gente quer puxar, né, a gente tá pensando em fazer 3 blocos. No primeiro bloco a gente vai falar sobre o cancelamento dos Jogos Olímpicos. Cancelamento então não, né? Adiamento, né, Lu? O Comitê Olímpico Internacional concordou hoje em adiar a Olimpíada de Tóquio para o ano que vem, em consequência da pandemia do novo coronavírus. Essa é a primeira vez na história que uma edição do evento esportivo mais importante do planeta é adiada. Os únicos casos de cancelamento dos Jogos foram durante as 2 guerras mundiais. Teve uma polêmica no início, assim, no início da pandemia, assim, em março, o presidente do COI não queria adiar de jeito nenhum, né, porque ele sabe que adiar os Jogos Olímpicos é perder muito dinheiro, mas depois disso ele não teve jeito, né, não teve pra onde correr. E aí o Bach, que é o presidente do COI, teve que decretar o adiamento para o ano que vem, né, para 2021, pra mesma data que seria esse ano, mas para 2021 também em Tóquio. Bom, e para contar melhor essa história do cancelamento das Olimpíadas, que foi adiada para 2021, convidamos o Fernando Cesarotti, que é professor e jornalista e criador do podcast Olympicast. O podcast é sobre os Jogos Olímpicos. Eu acredito que a decisão de adiar os Jogos Olímpicos de Tóquio para 2021 foi a mais acertada, né? Acho que foi uma decisão complexa do ponto de vista comercial, logístico, esportivo. A gente sabe do interesse, né, do enorme interesse comercial que envolve os Jogos Olímpicos. A dificuldade que é controlar não só um calendário de competições, né, são pelo menos 40 calendários de todos os esportes que vão ser disputados, então campeonatos mundiais, circuitos, né, competições anuais, em etapas, tudo isso precisou ser modificado. Óbvio que tudo isso foi afetado também de alguma forma pela pandemia, então foi uma questão de ajustes, né, mas a gente sabe que esses calendários, eles obedecem a uma lógica que é esportiva, que é técnica, mas que também é muito comercial. E essa lógica comercial de cada esporte nem sempre é a mesma do Comitê Olímpico Internacional.
internacional, né? Uma vez que cada um tem seus próprios patrocinadores. De toda forma, agora a gente vai esperar sabendo que os jogos serão totalmente afetados pela pandemia, inclusive nos resultados, quando eles acontecerem. E na Olimpíada, né, lá no Japão, a gente também não sabe como vai ser totalmente a festa, né? A principal questão é a venda de ingressos, que já tinha começado, ela foi interrompida. Organizadores garantem que os ingressos já vendidos poderão valer para sessões equivalentes, mas isso é uma discussão ainda em aberto, porque há uma questão sanitária nisso, né? Então ainda há gente que defende a realização dos jogos sem torcida, que para nós, particularmente como torcedores, é horrível, né? A gente sabe que a torcida é parte do esporte e que esporte sem torcida perde boa parte da graça. Fora isso, a gente sabe também que a venda de ingressos é um fator fundamental para o lucro da competição, né? Os organizadores fazem tudo na ponta do lápis e qualquer ausência de renda que apareça também pode complicar. Então, tudo em compasso de espera ainda. Assim como o Fernando falou, ainda bem que cancelaram os jogos. Imagina a migração, né, de atletas, de delegações para o Japão numa época como a gente está, sabe? Que a pandemia não está controlada. Apesar do Japão ter menos casos agora, e provavelmente eles vão criar algo, sei lá, uma bolha para os Jogos Olímpicos no ano que vem, algo bem controlado. Esse ano não teria a menor condição de fazer algo desse tipo, entendeu? Seria, sabe, o potencial para uma explosão de casos em várias partes do mundo que já tinham até controlado a doença seria muito grande. Porque no Japão pode estar controlado, mas em outros países ainda não, né? Exemplo do Brasil, né? O Brasil, ele tem vários casos, os casos continuam aumentando, mesmo que criassem bolhas ou até mesmo criassem algumas soluções ou protocolos da OMS, seria muito arriscado ainda manter os jogos, né? Exato. Tem o caso de muitos atletas brasileiros já não vivem no Brasil, né? Porque dependendo do seu esporte, né, é mais fácil, tem mais acesso a lugares de treinamento, a estrutura de uma maneira geral fora do país. Então tem muitos atletas que já moram em outros países e que de lá já iriam pro Japão direto, então não passariam por aqui. Mas ainda assim, cara, são, sei lá, 200 e tantas delegações. Eu não sei como eles vão fazer com os alojamentos, né, quando tiver as Olimpíadas. É toda uma questão, assim, sabe, de criar uma potencial bomba de casos e espalhar isso para todo mundo. A NBA está de volta e de um jeito inédito. Por causa do coronavírus, a liga criou uma bolha de isolamento para os atletas dentro da casa do Mickey! Outra liga importante, né, Lô, do cenário mundial, assim, do esporte, uma liga milionária, multimilionária e muito vista em todo mundo, é a NBA. E ela adotou um protocolo muito diferente até de outras ligas, assim, que a gente viu pelo mundo, que foi literalmente criar uma bolha ao redor de si. Os jogadores, todas as delegações dos clubes, né, que estão disputando os playoffs, foram e só disputam os jogos lá. Então eles não saem de lá, estão sempre no hotel, vão do hotel pra quadra e é isso, pro ginásio e só. Então foi uma proposta bem interessante, assim, que só alguém como a NBA, né, poderia fazer, porque é uma liga muito rica e poderia confinar os jogadores, sabe, esse período de tempo e continuar mantendo os jogos, sabe, num alto nível, preparar todo esse tipo de coisa. Eu não sei o que você achou disso, mas foi uma iniciativa que eu achei bem ousada. Sim, bem ousada e bem eficaz, né? A criação da bolha e a restrição que os jogadores saíssem, e mesmo para os que saíssem, voltar e ainda ter uma quarentena de 10 a 15 dias, um negócio assim. Sim. E mesmo assim, dependendo do local para onde ele for, se for para um local que tenha mais controle do Covid, volta, tem menos tempo de quarentena, mas de todas as formas, de uma maneira bem controlada e bem adequada para poder voltar os jogos a tempo, né? Exato, foi uma estratégia de guerra, né, que a NBA montou. E pra gente falar um pouco mais disso, né, a gente chamou um podcaster que também tem um podcast de esporte, só que fala especificamente de NBA, é o Mogli, gente boníssima demais, e ele tem um podcast Big Three, fala sobre a NBA, e ele deu sua opinião sobre essa bolha, sobre a volta da NBA e tal, e também o adiamento, né, o tempo que ficou paralisado, então vamos ouvir. Um mês antes do retorno às atividades, a NBA colocou jogadores e comissão técnica com número limitado para cada time de pessoas da comissão técnica que poderiam fazer parte. Tanto é que existem alguns times que estão mandando embora jogadores para poder trazer em contrapartida a comissão técnica. Porque a NBA, desde que montou essa bolha, vem testando todos os jogadores todo dia para saber se os jogadores estão ok para jogar. Diariamente sai um boletim correspondendo a dias atrás, já que o exame de Covid não sai no próprio dia, informando
os jogadores que estão ou não positivos para a Covid. A gente teve alguns casos isolados no início porque alguns jogadores resolveram furar essa bolha. Porém, desde que retornou a temporada da NBA, a gente tem 0 jogadores testando positivo para Covid. Um detalhe importante é que o jogador ele pode sair da bolha e voltar, mas ele precisa passar por uma pequena quarentena. A princípio é de 10 dias, mas se esse jogador ele for para um lugar controlado, pode ser que ele fique menos dias, isso, claro, sendo testado diariamente. Porque, por exemplo, a gente tem casos de jogadores que acabaram de ser pais e eles vão para a maternidade. Como hospitais são locais um pouco mais controlados, então a NBA acaba fazendo uma análise de risco e vendo que, olha, esse jogador ele pode participar ou não. Se isso é um risco ou não para os outros jogadores, eu acho que só o tempo dirá. Eu, particularmente, achava que a temporada não deveria voltar e achava que essa bolha não daria certo. Porém, contra todas as expectativas, ela tá dando certo e parece que vai ficar ok até a final. Você acha que a NBA é um modelo a se seguir para as outras ligas que estão voltando? Poderia ser, mas a gente sabe que nem todo mundo tem a estrutura e o poderio financeiro que a NBA tem. E se eles fizerem esse esforço todo é porque a liga tem bala na agulha e ficar muito tempo parado seria um sinônimo de perda de dinheiro, que é o que move o mundo, né? Não voltou exatamente pelo amor à esportividade e vamos ver quem vai ser o campeão da NBA. Isso tudo é importante. Mas muito mais importante que isso, eu acredito, para os donos, os caciques da liga, né, os grandes chefes da liga da NBA, é que eles perderiam muito dinheiro com a liga parada. E tem uma coisa também que o basquete ele envolve muito menos jogadores, a comissão técnica também é reduzida em relação, por exemplo, a um time de futebol americano ou um time de beisebol, sabe? Então é mais simples você ter, sei lá, 5 em quadra e mais, sei lá, 10 reservas que sejam. Um elenco de 15 atletas, por exemplo. O futebol americano tem 60, 70, 100 atletas assim no elenco. Então imagine você criar uma bolha em que 100 atletas de cada clube, de cada time, de cada franquia da NFL estivesse confinado. Então eu não sei se você acha disso, mas eu acho que seria um modelo promissor a ser estudado, mas que tem pouca viabilidade em outros esportes. Calha, né? Tem menos jogadores, você consegue ter um controle muito maior. Diferença de uma NFL, por exemplo, onde tem mais de 32 times, a coisa é muito maior, né? Tem muito mais jogadores e é muito mais complicado de você controlar isso, né? Exatamente. E aí, em ligas de futebol, né, por exemplo, as ligas ficaram paradas por algum tempo e quando voltaram sem torcida, aquela coisa toda. Algo parecido com o que foi feito na NBA foi feito na Liga dos Campeões, que acabou recentemente, em que os jogos foram todos transferidos para Portugal, no estádio do Benfica e no estádio do Sporting. O mata-mata, né, foi feito só lá. Então, meio que criou, entre aspas, uma bolha entre os clubes que já estavam classificados para as quartas de final, e aí foram disputados assim os jogos. Inclusive, acho que é uma boa hora pra gente falar de como foram as ligas europeias assim, de futebol em relação à pandemia. Para isso, a gente conversou com o Igor, que é do podcast 4231, parceiro nosso, e ele falou um pouquinho de como as ligas europeias, de uma maneira geral, se comportaram em relação à pandemia, e vamos ouvir. Eu acho que é difícil a gente fazer essa análise sem colocar algumas coisas nessa balança, né? Principalmente os momentos diferentes que cada campeonato vivia. Por exemplo, na Inglaterra a gente tinha o Liverpool quebrando recordes e uma possibilidade de um campeonato ser encerrado sem o campeão. Seria uma tremenda injustiça com o trabalho de Jürgen Klopp no Liverpool. A gente tem os momentos muito parecidos entre França e Holanda, que os campeonatos se encerraram no exato momento em que a pandemia, enfim, atingiu o seu ápice nos países. E, ao meu ver, uma decisão muito acertada dentro desses dois países. Um campeonato alemão, por exemplo, que voltou muito antes de todos e a gente ouviu várias e várias desculpas de outros técnicos sobre a volta precipitada do campeonato alemão e alguma certa vantagem. E bom, acho que todo esse discurso acaba indo por água abaixo quando a gente se depara com as semifinais da Champions League desse ano, onde a gente tem 2 franceses de um lado e 2 alemães do outro. Então, quer dizer, você ter terminado o campeonato ou você ter voltado um pouco antes, em questão de esporte ali, e como diria Carlos Alberto, em relação a nível técnico, a gente não tem muita diferença. Ao meu ver, o PSG chegou ali
ali se preparando em amistosos muito fracos. Eu até me surpreendi com a chegada dos times franceses, mas, por exemplo, um campeonato alemão com 2 times muito fortes, que voltaram antes, enfim, e desempenharam um bom papel. Bom, e trazendo um pouco da minha visão, da minha opinião sobre a paralisação, se foi o momento certo, a hora certa de parar. Se eu fosse a pessoa que dá a canetada final e decide as coisas, talvez eu teria seguido os modelos do campeonato francês e do campeonato holandês. Independente de injustiça de um lado, ou então o certo e errado do outro, eu acho que pelo bem-estar do todo e da prática esportiva e do bem dos atletas envolvidos, existem alguns estudos, algumas matérias, inclusive o Átila fala sobre alguns problemas e complicações da Covid em atletas de ligas universitárias dos Estados Unidos. O vírus no pulmão destrói tanto a superfície do pulmão que mesmo quando a pessoa se recupera depois, ela não consegue respirar como ela respirava antes. Ele pode cicatrizar o pulmão e dificultar depois para você respirar. A gente não sabe dizer se é para sempre, porque não tem ninguém recuperado de coronavírus há mais de 2 meses. Todo mundo na mesma agora. A gente não sabe dizer se isso vai durar 5, 10, 15 anos. Com a SARS e com a MERS, isso aconteceu permanentemente. A SARS, que é aquele surto de coronavírus de 2003, que era mais sério do que o de hoje, quem se recuperou da SARS nunca respirou direito depois. Respirou direito assim, nunca respirou tanto quanto respirava antes. Então, para um atleta que depende de correr, usar o pulmão, oxigenar o sangue e tá ali disposto o tempo todo, se ele começa a respirar só 80% do que ele respirava antes, 70% do que ele respirava antes, ele nunca mais vai ter o mesmo desempenho. Problemas relacionados à arritmia, por exemplo, são coisas que comprometeriam, por exemplo, a vida de jovens atletas. Então, eu acho que, por mais que a paixão pelo futebol, e muitas vezes o futebol seja usado como um alívio, né, para a população, como forma de entretenimento, forma de cuidar um pouco da nossa saúde mental, existem pessoas, existem profissionais dentro de campo e essas pessoas têm famílias, e isso quando a gente está falando num ambiente de alto nível de futebol, a gente nem entra nas camadas mais baixas de clubes, enfim, que dependem de dinheiro, de verba de algum campeonato ou alguma coisa, que aí a situação é um pouco pior. Mas, como eu disse, se fosse eu o responsável, eu acho que eu teria dado por encerrado algumas das competições e só voltaria de fato quando as coisas estivessem estabelecidas. As ligas europeias eu acompanho bastante, né? O Lu sabe, os ouvintes eu conto agora, que eu sou torcedor do Liverpool. Além de torcedor de São Paulo aqui, obviamente, sou torcedor do Liverpool e um ponto que o Igor citou e que foi bem interessante é a injustiça, vamos dizer, entre aspas, que seria o Liverpool não ganhar o título da Premier League depois de 30 anos, caso o campeonato fosse encerrado. Mas naquele momento em que as ligas da Bélgica, da Holanda e da França se encerraram, deu aquele temor, assim, de que a Premier League também seguiria o mesmo caminho. E aí eu fiquei muito dividido, vou ser bem sincero, cara, é um título depois de 30 anos, mas também é um momento em que a esportividade, o esporte, pouco importa, sabe, em relação ao que a gente tá vivendo no mundo. Então eu tava meio que conformado com qualquer situação que viesse. E aí, no fim das contas, eles demoraram bastante pra anunciar uma saída pra Inglaterra e decidiram voltar com a liga, com os jogos, né, de portões fechados. E, no fim, acabou dando certo, entre aspas, vamos dizer assim. Não teve muitos casos de atletas contaminados com Covid na Premier League, nem na Itália. A Bundesliga foi a primeira, né, a voltar. Bundesliga foi a primeira, importantíssima, e tipo, todo mundo ficou de olho, né, como o Igor falou, né, e aí, vai dar certo ou não vai dar certo? E achei interessante essa iniciativa, mas recebi com temor também na época. Mas no futebol europeu, todos os clubes, todas as principais ligas já voltaram, já tem datas para as próximas temporadas, inclusive, muitas já vão começar agora em setembro. Parece que o protocolo de fazer com os estádios fechados vai se manter por um bom tempo. Todo mundo sabe que os portões fechados acabam não gerando renda para os times, né? Que tem, principalmente os times que têm estádios, né? Todos, principalmente na Europa. E é complicado, né? Você pensar assim, porque nós que gostamos de esporte, principalmente futebol, assim, a gente fica querendo que volte. Só que é lógico que a gente vai optar pela saúde das pessoas, né? Porque o que tá em voga ali, o que tá em jogo, com o perdão da piada, não é só a saúde dos jogadores que estão ali em campo, né? Mas também tudo que orbita os jogadores, né? Porque eles vão pra casa, diferente da NBA, que cria uma bolha, eles vão pra casa. Sabemos muitas coisas sobre a Covid, mas sabemos pouco ao mesmo tempo. A gente sabe que algumas pessoas não apresentam sintomas. A fase de maior transmissão do coronavírus, ela acontece antes dos sintomas. Então a pessoa se infecta, ela normalmente leva por volta de 7 dias para começar a ter febre, ou a garganta irritada, ou a tosse, a falta de ar e as outras coisas que sinalizam a Covid até a diarreia. A transmissão do vírus, ela começa por volta do 4º dia e vai até esse 7º dia, o período principal de transmissão. Então existe um intervalo de 2 a 3 dias antes dos sintomas, em que as pessoas têm muito potencial de transmitir o vírus,
mas ainda não têm os sintomas para saber que estão com ele. Demora um tempo para apresentar. Então, essas atitudes que são tidas para poder começar os campeonatos é muito delicado. Tem que pensar muito, tem que estudar bastante. É claro que os donos dos times querem que volte logo, né? Principalmente o Flamengo. O Flamengo, que começou lá no Rio de Janeiro, o Campeonato Carioca, quis que voltasse logo porque tinha o técnico que tava para sair, tinha que pagar jogadores, estava com um elenco muito bom, um elenco muito forte e queria aproveitar todo esse hype que tava tendo, né? Então é complicado, igual você falou aí, de tanto tempo que o Liverpool não ganhava e tal, e seria muito importante para ele e você ficou com o coração na mão, mas eu acho que é importante, sabe? Ter esse cuidado, ter essa cautela, respeitar os protocolos, ver as orientações, as recomendações da OMS, é muito importante, né? Exatamente. E aí a gente falou até agora de ligas e campeonatos, enfim, esportes em que os protocolos que foram criados foram bem sucedidos, né? A gente falou da NBA, falou um pouco das ligas europeias de futebol, falou das Olimpíadas, que o protocolo foi não ter jogo de jeito nenhum, os jogos serem adiados. Antes disso, só em momentos de guerra tinha sido cancelados os Jogos Olímpicos, pra gente ter uma noção da dimensão que a pandemia teve, né, pro mundo do esporte. A Bundesliga, por exemplo, ela teve a primeira paralisação agora, por causa do Covid, e antes disso ela paralisou só por causa da Segunda Guerra, de 39 a 45. Então, desde 45 não tinha paralisado. Essa foi a primeira, a partir dessa data, né? Então, pra você ver como é algo mega importante. É comparado à guerra, digamos assim, né? E aí agora acho que é importante também a gente citar exemplos em que as coisas não correram bem como deveria. Pra não dizer que a gente vai começar falando só mal do Brasil, eu acho que a gente pode falar da NFL, que é uma liga que ainda não voltou na data dessa gravação, tem previsão pra voltar em breve, mas que os protocolos estão bem questionáveis, assim, os times não estão plenamente em trabalho, assim, em treinamento ainda. Tem muitas coisas nebulosas em relação aos protocolos que a NFL vai ou não adotar. A gente até falou um pouquinho antes, no início do programa, em como um time de NFL tem muitas pessoas envolvidas, muitos jogadores, muitos técnicos, muita comissão técnica, então seria difícil manter ou fazer uma bolha semelhante ao que a NBA fez. Perguntamos para o Cleberton Linhares, ele é host do podcast A Casa do Corvo, que é um podcast dedicado ao Baltimore Ravens, o que ele acha sobre o posicionamento dos jogadores que não querem retornar sem um plano claro dos protocolos que garante a saúde dos jogadores. É o seguinte, sobre o posicionamento dos jogadores que não querem voltar sem um plano claro, um protocolo claro que garanta a segurança deles, tem pessoas aí querendo, fãs de esporte mesmo, que levantam isso como se fosse uma polêmica. Eu, pessoalmente, eu nem consideraria isso uma polêmica. Isso é um negócio óbvio. Esporte, antes de tudo, envolve seres humanos, sabe? A gente está falando de seres humanos. Estamos falando de expor pessoas a um risco em nome do entretenimento. Esporte, antes de tudo, é entretenimento. Então, se a pessoa não está se sentindo segura, não está se sentindo confiável, se por um acaso o protocolo que a liga passa para ela não oferece a segurança que ela acha necessária, então ela tem mais que se recusar a jogar mesmo. Se ela não quiser jogar, tudo bem. Para quem perdeu as notícias, a NFL ofereceu aos jogadores, em acordo com o sindicato, a condição de que o jogador que não quiser jogar por não se sentir seguro ou tiver em grupo de risco, ele pode dar o opt-out, fica fora da temporada de 2020 e recebe uma compensação. Para quem não tem familiar ou não está em grupo de risco, a NFL pagará $150 mil. Pessoas em grupo de risco ou que tenham familiares nessas condições, a NFL paga $350 mil, se eu não me engano. Atualmente, a NFL foi impactada com 67 jogadores, se eu não estou enganado. E se você olha a média dos times, você vai ver que foram mais ou menos uns 2 ou 3 jogadores, no máximo 3 jogadores por time, que resolveram pedir isso. No Baltimore Ravens, que é o que eu conheço, foram 2 jogadores só. Um, inclusive, que
é a ser reserva e o outro que é ser retornador. Então não é um impacto muito grande. Na maioria dos times são jogadores que o impacto não é tão grande, salvo uma ou outra exceção. E tem, claro, o caso de quem está acompanhando aí, do New England Patriots, que fora da curva está com 8 jogadores que deram opt-out. De novo, a gente olha para esses jogadores e muitos deles talvez nem fariam parte do elenco dos 53 finais que vão para a temporada 2020. Então, impacto mesmo é muito pouco. Se a gente for levar em conta a quantidade de jogadores, a importância de boa parte desses jogadores para o time. Se você colocar na balança, ok, não vai fazer tanta diferença. De novo, reforça que alguns jogadores são bem importantes. O Kansas City Chiefs perdeu, se eu não me engano, um jogador de linha ofensiva que era importante para o esquema dele. O New York Jets perdeu um jogador de defesa que ano passado já não jogou por lesão, jogou muito pouco, 2-3 jogos só. Essa temporada resolveu dar o opt-out. Então, a temporada, por conta disso, não se preocupem, ela ainda está garantida. A NFL que tem uma temporada regular que vai de setembro a dezembro. Até agosto desse ano, 66 jogadores optaram por não participar da temporada. Isso é bem preocupante, assim, pelo menos eu vendo de fora, eu acho que isso pode impactar em alguma coisa no começo da temporada, né? Apesar do Cleverton falar que a temporada tá garantida, e eu até acho que está, porque, como a gente já falou da questão financeira, seria muito difícil que uma liga como a NFL topasse que o campeonato simplesmente não acontecesse em uma temporada. Ainda assim, acho que ela vai acontecer exatamente como você falou, Lu. Talvez o nível técnico seja afetado por conta disso. Talvez num universo de, sei lá, 100 jogadores, ter 2, 3 contaminados, seja muito pouco. Realmente, o impacto seja baixo. Mas, ainda assim, são jogadores que eu não vi em outros esportes, jogadores questionando os protocolos da liga e se recusando a jogar, tipo, assinando termos de que não quero jogar e no ano que vem eu volto, na temporada que vem eu volto e é isso, entendeu? Tanto é que dos 32 times da NFL, somente 3 não tiveram jogadores que optaram por não querer jogar, entendeu? Esse foi algo tão grande, assim, tão impactante, que a associação dos jogadores acabou entrando nessa também e tentou firmar acordo junto à NFL para poder colocar protocolos mais claros que tragam saúde para os jogadores, né? Para que a liga comece normalmente. Fora isso, ainda no dia 23 do mês que a gente tá, né, em agosto, times da NFL cancelaram atividades após irregularidades nos testes de Covid-19, ou seja, teve mais um ingrediente negativo nessa tentativa de volta ou de início da NFL nessa temporada de 2020-2021. Então, deu um problema, tipo, resultados tipo de falso positivo, sabe? Coisa que a gente só imaginou que veria no Brasil, deu na NFL, né? Com os laboratórios que cuidam dos testes relacionados aos clubes da NFL. Então, os times estão inseguros, os jogadores também se mostram um tanto quanto inseguros e até alguns optando por não jogar essa temporada. Então, tipo, de todos os esportes e todas as esferas que a gente contou e compartilhou nesse podcast, acho que a NFL nos Estados Unidos é a que tá mais longe, assim, de um reinício ou de um início tranquilo. Já é o terceiro jogo adiado por causa do coronavírus entre Série A, Série B e Série C. O CSA tem ao todo 18 jogadores infectados. 3 casos novos de coronavírus no Corinthians. 12 jogadores ao todo estão com o coronavírus. E para terminar com as ligas em que a volta à prática de esporte não deu tão certo, mas acho que ainda assim tá melhor que a NFL, porque meio que nos trancos e barrancos voltou, a gente pode falar do futebol na esfera nacional. Teve toda uma polêmica em relação ao estadual do Rio de Janeiro, em que o Flamengo foi um grande porta-voz da volta do futebol, eu acho, de uma maneira até acelerada demais. Tinha um hospital de campanha funcionando no Maracanã e teve jogo do Carioca rolando enquanto pessoas morriam lá. Então, na minha concepção, isso era uma grande mostra de que não deveria estar tendo jogo no Brasil nesse momento. Mas não foi o que aconteceu, os estaduais voltaram, boa parte deles já foram concluídos e a gente já também recomeçou o brasileiro, mas obviamente não sem problemas. E para falar disso, a gente conversou com o Gil, que é do SPF Cast, que é um podcast dedicado ao São Paulo Futebol Clube, porque o São Paulo teve envolvido em uma grande polêmica, não por culpa do São Paulo. O primeiro jogo do São Paulo no Brasileirão era Goiás e São Paulo, lá em Goiânia, e o jogo simplesmente não aconteceu, porque jogadores do Goiás testaram positivo
positivo para Covid-19, mas isso só foi revelado horas antes do jogo. O São Paulo chegou a ir para campo, só que os jogadores do Goiás não foram. O Goiás teve que pedir uma liminar à CBF pedindo adiamento do jogo. Enfim, 4 da tarde, o São Paulo em campo, a Globo transmitindo. E aí só nesse momento que o jogo foi oficialmente adiado, não tem nem data prevista ainda. Primeiramente, se a gente analisar o futebol, eu seria contra a volta. Por quê? Porque futebol é uma atividade de contato. Os jogadores, eles têm contato dentro do campo. Eles cospem no chão, eles suam. Quando faz gol, se abraça, comemora. Por mais que tenha regulamentação para essa volta, né? Uma regulamentação que eu acho que é bem pertinente, né? Que é estádio sem torcida, né? O mínimo de jornalistas ali para cobrir a partida de futebol. Os atletas chegam no estádio de máscara. Todo esse contexto, né? Mas ainda dentro de campo é um local onde a chance de contágio ela é muito grande. Antes dos jogos também, os times de futebol fazem a testagem. Só que não é todo o time que talvez tenha dinheiro suficiente, esteja apto financeiramente para fazer esse tipo de testagem. Estão voltando todos os campeonatos, né? Voltou os campeonatos estaduais, aí agora estão voltando as divisões inferiores dos campeonatos estaduais. A Série B do Campeonato Paulista vai voltar. E a gente sabe que a situação financeira desses clubes não são das melhores. Será que eles vão ter dinheiro para conseguir realizar as testagens? Então, se a gente parar para pensar nesse ponto, não deveria voltar. Mas, como a gente está falando de Brasil e não está falando só de futebol, a gente tem que pensar que o Brasil liberou praticamente todas as atividades, né? Tudo voltou, restaurante, voltou bares, né? Parques, tudo voltou. Então, agora analisando por essa parte, por que não voltar ao futebol? E nessa volta aí do Campeonato Brasileiro, um ponto bem complicado, eu sou São Paulino e a gente ali passou na pele, né? No primeiro jogo, tivemos o primeiro jogo cancelado contra o Goiás, porque o time do Goiás tinha 9 jogadores infectados, né? Ocorreu atrasos nos testes, então são problemas ali que podem se repetir, né? Agora você imagina numa Série B, numa Série C, numa Série D, não vão ter os mesmos cuidados, não vão ter as mesmas preocupações, então isso é perigoso, porque ali o campo de futebol vai acabar virando ali um espaço de disseminação do vírus muito grande. Eu concordo com o Gil, até a parte que ele fala sobre cancelar, eu acho que foi muito precoce, tanto é que no primeiro jogo aí do São Paulo tivemos esse problema, e parece que as coisas vão sendo aprendendo na marra e na hora, tanto é que depois desse incidente que foi protocolado para fazer a testagem em 23 jogadores e não só apenas alguma amostragem, então eu acho que foi muito precoce para algo tão perigoso e tão danoso à sociedade, sabe? Mesmo gostando muito de futebol, ansioso pro retorno, eu achei que aqui no Brasil, com a curva dos casos a cada dia aumentando, eu achei que foi muito cedo. Quando eu via discursos muito, o esporte tem que voltar, sabe? Eu sou muito fã de esporte. Quem me conhece, sabe? Eu acompanho até curling, se deixar. Acompanho com empolgação. Com bandeirão e tudo. Exatamente, assim vamos. Mas uma coisa em comum em quase todo mundo foi que as ligas dos mais diversos esportes retornaram às suas atividades quando a curva de contaminação do Covid-19 entrou numa descendente. Só não foi feito isso aonde? No Brasil e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente falou da NBA, falou muito bem porque eles criaram uma bolha, mas a NFL, por outro lado, que não fez esse procedimento todo, essa operação de guerra, tá tendo vários problemas. No Brasil é a mesma coisa. Os casos não param de aumentar dia após dia. A gente vê números de 1.000 mortos por dia, sabe? A gente já bateu a marca de 115 mil mortos por Covid-19, sem contar as subnotificações. Então, imaginar que o futebol nacional ia estar imune a isso seria muita inocência de quem estava pedindo a volta do futebol. Eu entendo o desejo, a ânsia por ver o seu time, para que as ligas voltem, mas no Brasil e nos Estados Unidos, acho que talvez tirando a NBA, que tem uma experiência muito além do que é possível imaginar que outros esportes e outras ligas adotem, não era para estar voltando o esporte. Sim, a gente não pode colocar na mesma balança a saúde de uma população ou de um indivíduo e um entretenimento, né? Não tem nem como mensurar isso. As pessoas acabam colocando economia na frente de saúde, mas sem saúde você não consegue gerar economia, né? E aí um ponto que é interessante do que o Gil falou, no Brasil acho que não deveria voltar aos jogos, mas por outro lado a gente voltou todas as atividades, então por que não voltar o futebol, né? Então tem um fundo muito de verdade nisso, de que tem shopping aberto, tem gente fazendo fila para entrar no shopping, restaurantes, bares e muitas atividades no Brasil retornaram, e eu acho que é um período também precoce para que isso acontecesse, mas se a gente for analisar, então por que não
esporte, né? Pelo menos no esporte há uma série de cuidados, ou pelo menos diz que tem uma série de cuidados em relação à prática dessa atividade. Em outras, eu tenho certeza que não existem, né? E esse foi o nosso programa piloto sobre esportes. Não quer dizer que esse seja o formato oficial, mas é uma testagem, né? Exato, a gente tá meio que arrumando a casa ainda. Sabe quando você muda de casa e ainda tá arrumando as coisas? Também tá coisa fora do lugar. Então o seu feedback eu acho que vai ser importantíssimo pra definir os rumos, né? De como a gente vai fazer o formato oficial do podcast. Se a gente vai ter mais de um formato, isso é importante. Então se você tá ouvindo isso aqui e ainda não segue as nossas redes sociais, é um bom momento para você fazer isso. Então é Esporte Afora, Esporte com S mudo, né? Então Esporte igual Esporte Recife, no Instagram e no Twitter. Siga a gente lá, dê o seu feedback, fale o que você achou desse piloto, fale que temas que você quer que a gente aborde nesse podcast. Então a gente sempre tá aberto a ideias. Uma série de episódios que a gente quer fazer é sobre esportes que não são tão conhecidos, isso é fato que a gente vai ter. Mas outros temas que não sejam ligados exatamente ao resultado dos jogos e você quiser sugerir, você pode entrar em contato com a gente. E para esse primeiro programa, eu gostaria de agradecer a participação do Cleberton Linhares, da Casa do Corvo, podcast dedicado ao Baltimore Ravens, que fica lá hospedado no Fumble na Net. Agradecer também ao Fernando Cesarotti, que é lá do podcast Olympicast. Boa, e quero agradecer o Igor Roali, que é do podcast 4231. Também o Gil Ferracin, que é do podcast SPFcast. E por fim, e não menos importante, o Mogli, que é do podcast Big Three. Todos eles participaram muito gentilmente desse podcast. A gente está muito agradecido dessas participações no piloto. A gente vai marcar todos eles no post desse episódio. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o podcast deles, os trampos deles, vão estar marcados. Tanto eles quanto os podcasts deles vão estar marcados no post desse episódio. Esse episódio utilizou áudios de ESPN Brasil, SBT, O Biólogo, Átila Yamarino, Globo e Jornal da Cultura. Então esse foi o piloto, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.